Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Bruna Costa e a gente vai fazer uma revisão básica sobre o Enem, tá bom? Algumas dicas da questão da sociologia, das ciências humanas. Então a gente vai começar agora. Eu sou cientista social, sou especialista no ensino de sociologia e especialista também em neuropsicopedagogia institucional e inclusão social. Então agora a gente vai sociologar um pouco, né? Com o Enem, a gente vai colocar algumas questões das ciências humanas, mas basicamente também sobre a questão da sociologia. Então, o que é necessário? Deixa eu sair um pouquinho daqui. É necessário que você, aluno, entenda quais são os objetos de conhecimento, o que você precisa dominar, né, dentro da área das ciências humanas. Então, o primeiro ponto aqui, o que está mostrando? Os objetos de conhecimento é a diversidade cultural, conflitos em sociedade. Dentro dele, o que você precisa compreender? Você precisa definir os conceitos de cultura material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural no Brasil. Você precisa saber sobre a conquista da América, os conflitos entre europeus e indígenas na América colonial, escravidão e as formas de resistência indígena e africana na América, a história cultural dos povos africanos. Outro ponto, da diversidade cultural. A luta dos negros e o negro na formação da sociedade brasileira, a história dos povos indígenas e a formação da sociedade brasileira. Movimentos culturais no mundo ocidental e os impactos na vida social e política. Por quê? Porque quando você começa a estudar através desses objetos, você fica mais apto para compreender as questões da prova, é como se uma coisa fosse levando a outra. Então, se eu sei o que é a luta dos negros, eu vou conseguir compreender aquilo que vai cair na prova, né? Que eu possa realmente compreender. Outro ponto também das ciências humanas. Deixa eu subir aqui. Cidadania e democracia na antiguidade. Eu preciso saber o conceito de cidadania, eu preciso saber como era que se dava a democracia na antiguidade e também nos tempos atuais. Estados e direitos do cidadão a partir da idade moderna, democracia direta, indireta e representativa é muito importante porque cai bastante. Né? As revoluções sociais e políticas, quais foram as revoluções que aconteceram, saber as datas, saber o momento, como que se deu, a formação territorial brasileira, as regiões brasileiras, questões políticas e o reordenamento territorial é muito importante também. A luta pela conquista da independência política das colônias da América, grupos sociais em conflito do Brasil Imperial e a construção da nação. Esse aqui está lá na questão do objeto de conhecimento das formas sociais, os movimentos sociais e o pensamento político e a ação do Estado. Tá? Outro ponto, deixa eu sair daqui de novo. Estou muito em cima. Tá. Desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos do século XIX e XX. Quais foram o pensamento que teve nessa questão capitalista? Né? Quais são as críticas sobre isso? Quais são as políticas de colonização, migração, imigração e imigração no Brasil no século XIX e XX? A gente precisa também abordar isso. Como foi a atuação dos grupos sociais, os grandes processos revolucionários do século XX? Revolução, quais foram as revoluções que tiveram? Qual foi o ápice delas? Né? Qual é o tema central? Questão de geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX. Você tem que saber imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as guerras mundiais, a Guerra Fria, então é muito importante. E uma dica, é muito assunto, né? Mas tem aquele método do mapa mental, onde você consegue centralizar as coisas, pegar os conceitos chaves e compreender realmente a questão, tá? Outro ponto, outra dica. Sistemas totalitários da Europa do século XX, então você tem que saber o que foi o nazifascista, o franquismo, salazarismo, stalinismo, as ditaduras políticas na América Latina, Estado Novo no Brasil, as ditaduras na América, os conflitos políticos culturais pós-Guerra Fria, como é que se deu a reorganização política internacional, quais são os organismos multilaterais do século XX e XXI, a luta pela conquista de direitos pelos cidadãos, quais são os direitos, né? A gente precisa saber sobre direitos humanos, políticos, civis, os direitos sociais na Constituição, as políticas afirmativas, a gente precisa empreender pelo menos o essencial de cada coisa.
a vida urbana, redes, hierarquia das cidades, questão da pobreza, segregação espacial. Então, é muita coisa. A gente vai ver que quase tudo isso a gente precisa ter as habilidades para poder responder à prova, tá? Outro ponto, as características e transformações da estrutura produtiva, né? Diferentes formas de organização. Precisa compreender o escravismo antigo, o feudalismo, o capitalismo, o socialismo e as suas diferentes experiências. Como cada modo de produção aconteceu de acordo com essas formas de organização. Como é que se deu o escravismo, o feudalismo, quais são as características chaves, né? Outro ponto, economia agroexportadora brasileira, complexo açucareiro, a mineração do período colonial, a economia cafeira, a borracha na Amazônia. Então, esses pontos da economia são muito importantes. Revolução Industrial, né? Criação do sistema da fábrica da Europa, formação do espaço urbano, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, as técnicas e os impactos. A gente lembra muito bem da questão da Revolução Industrial, quando a gente vai falar sobre Augusto Comte. Então, a gente vai vendo que cada uma das humanas, elas vão te dar um ponto específico da história para você compreender. Então, por isso que é interessante a gente ter a interdisciplinaridade. Industrialização brasileira, urbanização, como é que se dá essa transformação? Né? A globalização, as novas tecnologias, telecomunicações, consequências, quais são a questão do neoliberalismo, né? Produção e transformação dos espaços, modernização, agronegócio, agricultura familiar, a questão do campo versus a questão da urbanização, a relação campo-cidade. Então, tudo isso, né? E a gente precisa dominar essa questão da relação do ser humano com o meio ambiente. Então, relação homem-natureza, como é que se dá? Apropriação dos recursos naturais, impacto ambiental das atividades, recursos minerais e energéticos, exploração e impacto dos recursos hídricos, bacias hidrográficas, seus aproveitamentos, as questões ambientais, efeito estufa, chuva ácida, camada de ozônio, a nova ordem ambiental, as políticas territoriais, é muita coisa. Aqui eu estou só colocando, né? Alencando a questão mesmo, o que a gente precisa estudar. No próximo vídeo a gente vai detalhar mais um pouco como é que se dá essas situações todas para a gente poder compreender, tá? Então, é muito importante a gente saber a origem e evolução do conceito de sustentabilidade, a estrutura interna da Terra, as estruturas do solo, relevo, a situação geral da atmosfera, os grandes domínios da vegetação do Brasil e do mundo, as características climáticas, representação espacial, projeções cartográficas, leitura de mapas, a questão das tecnologias modernas aplicadas à cartografia. É muito importante a gente saber tudo isso, tá? Então, a gente para por aqui. Aqui a gente conseguiu, deu para ver a filosofia, a geografia, a sociologia e a filosofia, né? Agora, como é que a gente vai conseguir entender realmente cada uma delas? Onde é que tem o papel? Qual é a área que vai me ajudar? Né? No próximo vídeo a gente vai ter o complemento sobre isso que eu acabei de falar.